Boa noite para todos. Eu quero ler uma palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, que fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Uma história da parábola que o Senhor contou, né? Então, o que eu prestei atenção aqui nessa palavra, que me chama a atenção, é que o filho estava na casa do pai, protegido pelo pai, cuidado pelo pai, guardado pelo pai, abençoado pelo pai, tinha tudo, não lhe faltava nada. Estava no lugar onde ele era protegido por todos os lados, né? Tinha abundância de tudo. Mas um dia ele olhou para fora daquele lugar e desejou ir experimentar o que estava lá fora, né? Então ele pediu para o pai dar parte, né, dele da fazenda, que pertencia a ele. E o pai deu. O pai não impediu. Foi o que ele desejou naquele momento, foi o que ele queria, né? Então, creio que o pai, com muita tristeza no coração, já um homem vivido, experiente da vida, por mais que sabia o que poderia acontecer com seu filho lá fora, mas mesmo assim ele deixou ele ir, porque foi a vontade do filho. E às vezes acontece isso na nossa vida, né, irmãos? Às vezes estamos na casa do pai, do papaizinho querido, eterno, amado, cuidado, protegido. Temos tudo à nossa disposição diante de Deus, né? É só ir até Ele, pedir, né? Segundo a vontade dEle. E não é diferente desse filho pródigo. Muitos de nós olhamos, desejamos, queremos e vamos. Não queremos saber, não perguntamos para o pai se, pai, eu vou. Será que eu estou fazendo a coisa certa, pai? Será que eu não vou sofrer? Será que eu não, ditado do mundo aí, não vou quebrar a cara? E o filho foi. E tudo que era do pai, que o pai tinha lhe dado, a parte dele, ele gastou, né? Gastou com tudo, diz que ele gastou com tudo que ele podia desperdiçar no mundo, né? No mundo tem muita coisa aí fora nesse mundão, né? Pra gente desperdiçar, né? Tem tudo que o ser humano quiser experimentar lá fora, bebida, droga, né? Prostituição, né? E todo tipo de pecado, né? Todo tipo de imundícia do pecado tem lá fora pra gente experimentar e se lambuzar. Então, mas ele gastando tudo, veio a dificuldade, que ela chega para todos, em qualquer lugar do mundo. E veio fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. E ele foi até um cidadão daquela terra, né?
E o cidadão mandou ele apacentar o que? Porcos. Um filho que tinha de tudo na casa do pai chegou a uma situação tão deplorável que teve que cuidar de porcos, né? Foi cuidar do animal que vivia na lama, né? Ele mandou ele para lá e ele desejou, né, comer, né, aquilo que os porcos comiam, né? E ele lembrou. Acho que ele pensou, na casa do meu pai eu tinha tudo. Até os jornaleiros do meu pai estão vivendo melhor do que eu nesse momento. E ali caiu um grande arrependimento. E ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, pequei contra Deus. E ele voltou arrependido. Mas sofreu. O que eu quero dizer? Lá fora no mundo não tem nada aqui de bom pra gente, que somos filhos de Deus. Nós estamos protegidos na casa do Pai, nos braços do Pai, no cuidado do Pai. O Pai sabe que lá fora no mundo, ninguém tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Ninguém tem o amor verdadeiro dele por mim, por você. E ele tem. O amor dele é verdadeiro e sincero e fiel. Então, lá no mundo, o mundo massacra, o mundo acaba, o mundo joga na lama, no meio dos porcos. Não tem dó de mim e de você. Então, vamos aprender com essa parábola. Não desejar e experimentar o pecado lá fora. Porque do momento que a gente vai e experimenta, quando a gente está lá, ele pode acabar com a nossa dignidade, acabar com tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou na vida, família, trabalho, tudo que a gente um dia planejou e construiu, né? Tudo desaba, tudo desaparece, mas na casa do Pai se mantém e cada dia é multiplicado, cada dia mais cresce mais o que Deus te deu, a benção é maior, né? Por mais que o Pai te receba com festa, com tudo, mas o prejuízo que você levou lá fora trouxe marcas, feridas. Então não queira sair da casa do Pai, da proteção do Pai, para comer as bolotas dos porcos lá fora, não. Desejar comer as bolotas dos porcos, não faça isso, porque Deus te chamou, né, como uma joia preciosa. Você é precioso, não para comer bolotas dos porcos, mas viver como príncipe, filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra e refletir, né, dentro dessa parábola. Amém?